O som da porta fechando ecoou pela casa com uma finalidade que me atravessou como uma lâmina fria. Júlia tinha partido. Minha filha única, meu pequeno pássaro, havia deixado o ninho rumo à universidade dos seus sonhos, a 300 quilômetros de distância. Fiquei parada no corredor, segurando a xícara de café que havia preparado mecanicamente, como se aquela rotina pudesse manter a ilusão de que nada havia mudado. Mas tudo havia mudado. Aos 54 anos, eu, Mariana Almeida, professora de biologia aposentada antecipadamente por problemas nas cordas vocais, estava verdadeiramente sozinha pela primeira vez na vida adulta. O silêncio tinha peso, corpo, presença. Era quase uma entidade que me seguia pelos cômodos da casa que, de repente, parecia grande demais. É só uma fase de adaptação. Eu repetia para mim mesma como um mantra sem efeito. Aquela manhã de fevereiro marcava exatamente uma semana desde que havia deixado Júlia no campus. Uma semana de mensagens curtas trocadas por celular. Uma semana assistindo séries que não me interessavam, só para preencher o vazio. Uma semana evitando o quarto dela. Caminhei até a janela da sala e fitei o céu azul implacável do verão. O calor úmido fazia o ar vibrar sob o asfalto da rua tranquila do subúrbio onde vivíamos há 15 anos. Desde que me separei de Eduardo, aquela casa tinha sido nosso refúgio, meu e de Júlia. Agora, restava apenas eu. A única coisa que realmente me trouxe algum alívio naquela semana foi meu jardim nos fundos da casa. Um espaço modesto, mas vivo, cheio de cores e texturas que minha mãe, Helena, me ensinou a cultivar desde pequena. Minha mãe. Outro vazio recente que ainda doía como ferida aberta. 6 meses, murmurei, calculando o tempo desde que seu falecimento. Helena partiu após uma luta breve e brutal contra um câncer agressivo. Apenas 4 meses antes da formatura do ensino médio de Júlia. Mal tive tempo de processar uma perda quando já precisava me preparar para outra. Talvez por isso o impacto fosse tão avassalador agora. Todas as despedidas se acumularam, criando um abismo sobre meus pés. Coloquei a xícara sobre a mesa de centro e me dirigi ao pequeno escritório que compartilhávamos, eu e Júlia. Liguei o computador sem um propósito definido. Meus olhos percorreram as fotografias na parede. Júlia bebê nos meus braços, nós duas na praia quando ela tinha 10 anos. Helena ensinando a neta a plantar suas primeiras sementes. A formatura recente. Momentos cristalizados de uma vida que agora parecia pertencer a outra pessoa. O calendário na parede tinha um círculo vermelho em torno da data de 3 meses adiante. O aniversário de 18 anos de Júlia. Ela estaria na universidade. Provavelmente não viria para casa. A realidade de todas as primeiras vezes que perderíamos juntas começou a se avolumar na minha garganta. Não posso continuar assim. Declarei para o cômodo vazio. Abri a geladeira com a intenção de preparar algum almoço, mas nada me despertou apetite. Em vez disso, peguei um copo d'água e fui para o quintal. O jardim era o único lugar da casa que não parecia diferente ou vazio. Pelo contrário, transbordava vida e cor em cada canteiro. As bromélias que Helena me dera de presente em seu último Natal estavam florescendo, exuberantes em tons de vermelho e laranja. Os samambaias se desenvolviam em cachos exuberantes sob a sombra parcial da jabuticabeira. As suculentas formavam uma pequena vila de rosetas, verdes e roxas, na parte mais ensolarada do terreno. Plantas que marcavam capítulos da minha vida. Alguns vasos tinham histórias que remontavam a 20 anos, sobreviventes de mudanças e transformações. Sentei no banco de madeira que Eduardo construíra quando ainda éramos uma família convencional e respirei fundo. O ar tinha cheiro de terra úmida e alecrim. Ali, em meio àquelas plantas, eu conseguia sentir algo além do vazio. Era como se Helena ainda estivesse comigo, sussurrando instruções sobre quando regar, quando podar, quando ter paciência. Você diria que é hora de ter paciência comigo mesma, não é, mãe? Falei, sentindo as lágrimas escorrerem livremente pela primeira vez naquela semana.
Chorei, até me sentir vazia e, paradoxalmente, mais leve. Depois, como se movida por uma força externa, peguei o telefone no bolso e abri a câmera. Enquadrei uma das orquídeas que Helena tinha me ensinado a salvar quando parecia completamente morta. Agora exibia flores delicadas em um tom rosa perolado. Cliquei. A fotografia capturou não apenas a flor, mas a luz que atravessava suas pétalas, criando uma aura quase mágica. Tirei mais fotos das suculentas, das bromélias, do pequeno canteiro de ervas. Cada clique parecia conectar algo dentro de mim. Quando percebi, tinha mais de 20 imagens. Voltei para dentro, para o escritório, e as transferi para o computador. Olhando as fotos na tela maior, fiquei surpresa com o resultado. Não eram apenas registros de plantas. Havia algo de mim naquelas imagens. Uma sensibilidade que não sabia que possuía. Deveria compartilhar isso com alguém. Pensei em voz alta. Júlia sempre insistia que eu deveria usar mais as redes sociais. Mãe, você precisa se atualizar. Era sua frase preferida quando me via lutando com alguma funcionalidade no celular. Tinha me forçado a criar um perfil no Facebook anos atrás, que eu mal acessava, exceto para ver fotos da família distante. Abri o celular novamente e, depois de alguns segundos de hesitação, baixei o Instagram. Já tinha um endereço de e-mail, o que facilitou o cadastro. Escolhi o nome de usuário Jardim da Mari, sem pensar muito. Para a foto de perfil, selecionei uma antiga em que aparecia sorrindo no jardim com o chapéu de palha que Helena me dera. E agora? Perguntei para mim mesma, olhando a tela do aplicativo recém-instalado. Comecei a postar as fotos, uma a uma. Adicionei legendas simples como orquídea renascida, suculentas sob o sol da tarde, as bromélias da minha mãe. Não sabia usar hashtags ou outros recursos, mas aquilo parecia suficiente. Quando terminei, senti uma pequena satisfação, como quem finaliza uma tarefa doméstica simples, mas necessária. Bom, pelo menos fiz algo diferente hoje. Comentei colocando o celular de lado e me levantando para finalmente preparar algo para comer. Fiz um sanduíche simples e comi sem muito entusiasmo enquanto olhava pela janela. O sol começava a se pôr, lançando um brilho alaranjado sobre as plantas do jardim. Pensei em ligar para Júlia, mas não queria parecer carente ou desesperada. Ela precisa de espaço para se adaptar. Repetia para mim mesma como um mantra. Antes de dormir, verifiquei o celular uma última vez. Para minha surpresa, havia 3 notificações do Instagram. 2 pessoas haviam curtido minhas fotos e uma, que nem conhecia, começou a me seguir. Olha só, murmurei com um pequeno sorriso, o primeiro genuíno daquele dia. Talvez isso não seja uma perda de tempo afinal. Deitei pensando que no dia seguinte tiraria mais algumas fotos. Talvez das mudas de violetas que estavam começando a brotar na pequena estufa improvisada. Talvez pudesse até gravar um pequeno vídeo mostrando como transplantá-las. Adormeci com essas ideias flutuando na minha mente. Um pequeno fio de interesse em algo novo. Uma semente minúscula de possibilidades germinando no vasto campo de solidão que havia se tornado minha vida. O que eu não sabia naquela noite é que acabara de plantar muito mais que uma simples distração. Sem perceber, tinha lançado ao solo a primeira semente do que se tornaria meu inesperado recomeço. Quando acordei na manhã seguinte, o celular já mostrava 5 notificações do Instagram. Estranhei. Quem poderia estar interessado nas minhas plantas? Tomei meu café lentamente.
resistindo ao impulso de verificar o aplicativo imediatamente? Era estranho sentir aquela pequena pontada de curiosidade depois de dias mergulhada em apatia. Que mal pode fazer? Murmurei para mim mesma, finalmente cedendo. Para minha surpresa, já tinha 12 seguidores. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida estavam curtindo e comentando sobre minhas orquídeas e suculentas. Uma senhora de Minas Gerais perguntava como eu havia conseguido fazer a orquídea florescer tão bonita. Hesitei, os dedos pairando sobre a tela. Deveria responder? Por que não? Decidi, digitando uma explicação simples sobre como minha mãe havia me ensinado a cuidar daquela espécie específica. O jardim parecia diferente naquela manhã, como se cada planta tivesse adquirido uma nova dimensão, uma nova possibilidade de conexão. Peguei o celular novamente e fotografei as violetas que mencionei para mim mesma na noite anterior. A luz da manhã criava um efeito suave sobre as pequenas flores roxas. Postei a foto com a legenda: "Violetas da janela da cozinha. Minha mãe dizia que elas absorvem a energia do café da manhã." Depois, quase sem pensar, acrescentei: "Plantas, violetas, jardim caseiro." Júlia tinha me explicado sobre hashtags uma vez, durante uma de nossas discussões sobre minha desatualização digital, como ela chamava. Aquele dia fluiu diferente. Entre as tarefas domésticas, eu verificava o celular. 20 seguidores ao meio-dia, 35 no final da tarde. Cada notificação trazia um pequeno sobressalto, uma pitada de novidade que eu não sentia há meses. Durante a semana seguinte, estabeleci uma rotina. Por manhã, fotografava alguma planta com a luz suave do amanhecer. À tarde, respondia a comentários. No final do dia, compartilhava alguma dica simples que havia aprendido com Helena. Sem perceber, falava dela nas legendas, pequenas memórias que ressurgiam enquanto eu explicava técnicas de rega ou poda. Numa dessas tardes, notei uma orquídea no fundo do jardim que parecia completamente morta. Era um presente que Júlia havia me dado 3 anos antes, quando passou em seu primeiro vestibular, aquele que acabou não cursando por ter mudado de ideia sobre a carreira. A planta tinha definhado nas últimas semanas, como se também sentisse a ausência dela. "Vamos ver se eu consigo te trazer de volta", falei para o vaso, carregando-o para a área de serviço. Sem pensar muito, posicionei o celular no suporte improvisado que havia criado com livros empilhados e apertei o botão de gravar. Era meu primeiro vídeo. Senti-me estranhamente exposta, mas continuei. "Olá, pessoal do Jardim da Mari. Hoje vou tentar salvar esta orquídea que parece perdida. Foi um presente da minha filha e realmente quero recuperá-la." Minha voz soava insegura e minhas mãos tremiam levemente enquanto mostrava o processo de examinar as raízes, cortar as partes mortas e transferir a planta para um novo substrato. Em determinado momento, derrubei um pouco de terra no chão e ri nervosamente. Como podem ver, não sou nenhuma especialista, apenas uma jardineira de fim de semana que aprendeu com erros e acertos, e com uma mãe que tinha dedos mágicos para plantas. Terminei o vídeo prometendo mostrar os resultados nas próximas semanas, sem muita expectativa. Postei-o antes que pudesse mudar de ideia e fui preparar o jantar, tentando não pensar no quanto devia parecer desajeitada e amadora. 2 horas depois, quando voltei a verificar o celular, quase deixei o aparelho cair. O vídeo tinha mais de 200 visualizações e os comentários não paravam de chegar. Finalmente alguém real mostrando como se faz. Amei sua autenticidade, Mari. Também tenho uma orquídea assim, vou seguir seus passos.
Sua relação com sua mãe me lembrou da minha. Li e reli os comentários, incrédula. O que essas pessoas viam em mim? Era apenas uma mulher de meia-idade tentando preencher o vazio dos dias. Naquela noite não consegui dormir direito. Algo estava se movendo dentro de mim, como uma semente finalmente encontrando condições para germinar. Na manhã, a notificação que me aguardava fez meu coração acelerar. O vídeo da orquídea morta tinha sido compartilhado por uma conta chamada Mulheres Jardineiras 50+, que tinha mais de 50.000 seguidores. Em uma semana, meu perfil saltou para mais de 2.000 seguidores. O vídeo da orquídea morta continuava circulando, agora com mais de 20.000 visualizações. Eu estava simultaneamente maravilhada e aterrorizada. A cada dia, mais pessoas perguntavam por mais conteúdo, mais dicas, mais histórias sobre minha mãe e seu legado jardineiro. O que está acontecendo comigo? Perguntei para o reflexo no espelho do banheiro, notando como meus olhos tinham um brilho diferente, como meu cabelo grisalho agora parecia mais presente nos vídeos do que eu mesma havia percebido antes. Em meio a essa turbulência digital, recebi uma mensagem privada de uma empresa de produtos orgânicos para a jardinagem. Olá, Mari. Adoramos sua autenticidade e conexão com o seu público. Gostaríamos de enviar alguns de nossos produtos para você testar em seu jardim, sem compromisso de avaliação positiva, apenas sua opinião sincera. Podemos conversar? Fiquei olhando para a mensagem por longos minutos. Aquilo era uma proposta comercial? Alguém queria me enviar produtos grátis para que eu falasse deles? A ideia parecia absurda. Eu, Mariana Almeida, influenciadora de jardinagem aos 54 anos? O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era a Júlia. Meu coração deu um salto. Fazia quase 2 semanas que não conversávamos além de mensagens curtas. Mãe? Sua voz soava estranhamente formal. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, filha. E você? Como estão as aulas? Intensas, mas estou gostando. Mãe, ela fez uma pausa que me deixou apreensiva. Você abriu um Instagram de jardinagem? Senti meu rosto esquentar. Como ela havia descoberto? Sim, abri. Como você soube? Marisa, aquela minha amiga que faz botânica, me enviou um link do seu vídeo salvando a orquídea. Ela disse que está fazendo sucesso entre o pessoal da faculdade. Não consegui identificar se havia aprovação ou crítica na voz dela. Sempre foi difícil decifrar os tons de Júlia desde que ela entrou na adolescência. Helena dizia que éramos parecidas demais para nos entendermos bem, ambas guardando nossos sentimentos como quem protege sementes raras. Foi só algo para passar o tempo, justifiquei-me rapidamente. A casa fica tão silenciosa. Mãe, ela me interrompeu, você tem quase 3.000 seguidores. Isso não é só passar o tempo. 3.000? O número tinha crescido desde a última vez que verifiquei. Apenas 2 horas atrás. Não sei bem como aconteceu. Comecei a postar fotos das plantas e, de repente, as pessoas começaram a se interessar. Acho que gostam de ver alguém da minha idade fazendo essas coisas. Da sua idade? O tom de Júlia endureceu. Você fala como se tivesse 90 anos, mãe. Você sabe o que quero dizer, Júlia. Não é comum pessoas da minha geração nessas redes. E agora você é especialista em redes sociais. O sarcasmo era evidente. Depois de anos me criticando por passar tempo demais online, ali estava o ressentimento que sempre pairava entre nós, pronto para emergir ao menor sinal de mudança no equilíbrio. Respirei fundo antes de responder. Não estou tentando ser especialista em nada, filha. Só estou... Busquei a palavra certa.
experimentando algo novo. O silêncio do outro lado da linha me fez temer que ela tivesse desligado. Júlia, estou aqui, ela respondeu, a voz mais controlada. Olha, só me surpreendeu. Você sempre foi tão reservada e agora está expondo o nosso jardim, falando da vovó? Isso te incomoda? Perguntei, sentindo uma pontada de culpa. Não sei, talvez são nossas memórias, sabe? É estranho vê-la se tornando conteúdo. A palavra conteúdo saiu de sua boca como algo sujo, contaminado. E de repente percebi que havia uma camada mais profunda em seu desconforto. Era como se eu estivesse compartilhando com estranhos algo que ela considerava exclusivamente nosso, uma traição silenciosa. Entendo, disse suavemente. Não pretendo transformar nossas vidas em espetáculo, Júlia. São apenas plantas e algumas histórias. Tudo bem, ela disse, claramente não convencida. Preciso ir para uma aula agora. Falamos depois. Desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Fiquei olhando para o telefone, sentindo aquela familiar sensação de que havia falhado em algum ponto crucial da maternidade. Em momentos assim, a ausência de Helena doía ainda mais. Ela sempre sabia como me ajudar a navegar os complexos canais emocionais que me ligavam à minha filha. O celular vibrou com mais notificações do Instagram. Ignorei-as, subitamente desanimada. Saí para o jardim, procurando o conforto das plantas que sempre me acolheram nos momentos difíceis. A orquídea ressuscitada já mostrava sinais de recuperação, com um pequeno broto verde emergindo da base. Veja só, murmurei, tocando suavemente o broto. Você está voltando. Naquele momento, senti uma determinação crescer dentro de mim. Aquele perfil no Instagram não era apenas um passatempo para preencher o vazio. Era algo meu, algo que estava criando raízes próprias independente das expectativas de Júlia ou de qualquer outra pessoa. Pela primeira vez, em anos, talvez décadas, estava fazendo algo completamente para mim. Voltei para dentro e respondi à mensagem da empresa de produtos orgânicos. Olá, ficarei feliz em testar seus produtos e dar minha opinião sincera. Depois, abri a câmera do celular e gravei um novo vídeo, mostrando o desenvolvimento da orquídea e outras plantas que havia recuperado ao longo dos anos. Desta vez, minha voz soava mais firme, mais confiante. No final, acrescentei. Muitos de vocês me perguntaram sobre como comecei a jardinar. A verdade é que minha mãe, Helena, me ensinou quase tudo o que sei. Ela costumava dizer que jardinar é como viver. Às vezes você precisa podar para crescer, e nem sempre as flores mais bonitas são as que recebem mais atenção. Prometo compartilhar mais dessas lições nos próximos vídeos. Obrigada por estarem aqui comigo nessa jornada inesperada. Postei o vídeo e fechei o aplicativo, sentindo uma estranha mistura de ansiedade e entusiasmo. O celular continuou vibrando com notificações, mas decidi deixá-lo de lado pelo resto da noite. Precisava processar o que estava acontecendo e, principalmente, encontrar um equilíbrio entre esse novo mundo que se abria e a relação frágil com minha filha. Aquela noite, dormindo melhor do que nas últimas semanas, sonhei com Helena. Estávamos no jardim e ela sorria enquanto me mostrava como transplantar uma muda especialmente delicada. Cuidado, Maria, dizia ela no sonho. Esta precisa de atenção especial para se adaptar a um novo ambiente, mas vai florescer lindamente quando encontrar o seu lugar. Acordei com aquelas palavras ecoando na minha mente, percebendo que, talvez, elas não se aplicassem apenas às plantas. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que jamais imaginei ter aos 54 anos. Entre regas matinais e transplantes de tarde, minha vida agora tinha um propósito além da solidão. Compartilhar o que aprendi com Helena.
O pacote da empresa de jardinagem orgânica chegou com 5 produtos diferentes e meu coração acelerou como o de uma adolescente ao abri-lo. Era estranho. Eu, que sempre critiquei o consumismo e a exposição nas redes sociais, agora experimentava produtos para mostrar no Instagram. O mais surpreendente? Estava gostando daquilo. Meus seguidores, palavra que ainda soava estranha nos meus lábios, já passavam dos 8.000. Os comentários vinham de todo o Brasil, principalmente de mulheres da minha idade ou mais velhas, agradecendo por me verem representando a geração. A mensagem de Júlia me pegou de surpresa numa quarta-feira chuvosa. Mãe, vou passar o fim de semana aí. Preciso pegar alguns livros que deixei. Chego sexta à noite. Reli a mensagem várias vezes, procurando algum sinal de emoção entre as palavras secas. Nada. Desde nossa última conversa ao telefone, trocávamos apenas mensagens práticas e distantes. O perfil crescente no Instagram parecia ter aberto mais uma fenda em nossa relação já repleta de rachaduras. É só uma fase, murmurei para mim mesma como fazia desde que ela entrou na adolescência. Passei os 2 dias seguintes numa faxina quase neurótica, como se a limpeza da casa pudesse compensar as lacunas em nosso relacionamento. Preparei seu quarto, coloquei flores frescas no criado mudo e fiz lasanha, seu prato favorito desde criança. Enquanto a massa descansava, gravei um vídeo curto sobre como usar cascas de ovos para enriquecer a terra das plantas. Foi então que a campainha tocou 3 horas antes do previsto. Corri para a porta, coração disparado, ainda com o celular na mão. Júlia estava parada na soleira, uma mochila nas costas e os cabelos castanhos molhados pela garoa fina que caía. Seus olhos, tão parecidos com os meus, percorreram meu rosto e depois fixaram-se no celular. Estava filmando? Perguntou, sem cumprimentos. Só um vídeo rápido, respondi, guardando o aparelho no bolso como se fosse algo proibido. Que bom te ver! Chegou cedo! Abracei-a, sentindo seu corpo rígido sob meus braços. Ela me deu tapinhas nas costas, o tipo de abraço que se dá em conhecidos, não a mães. Consegui uma carona com um colega que vinha para a cidade, explicou, entrando e largando a mochila no sofá. Espero não ter atrapalhado sua produção. O tom irônico não passou despercebido. Respirei fundo, decidida a não iniciar uma discussão nos primeiros 5 minutos. Imagina, fiz lasanha. Às 3 da tarde, para o jantar. Corrigi, sentindo-me estranhamente infantilizada. Como estão as aulas? Intensas. Respondeu, pegando um copo d'água. Seus olhos percorreram a cozinha e pararam na pequena área onde eu havia montado uma estação de filmagem improvisada. Um tripé feito de livros, um fundo de pano branco, algumas plantas estrategicamente posicionadas. Vejo que você criou um estúdio. Senti o rosto questar. Não é bem um estúdio, só estou tentando melhorar a qualidade das fotos e vídeos. Júlia ergueu as sobrancelhas. Sério mesmo, mãe? Depois de todos os sermões sobre viver o momento em vez de fotografá-lo? Ali estava, o primeiro espinho, direto e afiado. As pessoas mudam, Júlia, respondi, tentando manter a voz calma. Aparentemente, retrucou ela, abrindo a geladeira como se procurasse algo. Quantos seguidores agora? Não sei ao certo, talvez 10.000. Menti, diminuindo o número. Na verdade, havia ultrapassado os 12.000 naquela manhã. Ela fechou a geladeira com mais força que o necessário. Incrível como alguém que mal sabia enviar um e-mail agora é uma influenciadora digital. O termo me incomodou mais do que deveria. Não me considerava uma influenciadora, apenas uma mulher compartilhando sua paixão. Não é bem assim. Defendi-me. Só estou dividindo o que aprendi com sua avó. As pessoas parecem gostar. As pessoas. Ela repetiu, fazendo aspas no ar. E o que você ganha com isso? A pergunta me pegou desprevenida. O que eu ganhava?
companhia virtual, um propósito para os dias vazios, uma identidade além de mãe e filha. Não é sobre ganhar algo, Júlia. Não? Ela ergueu os olhos. Então por que tem uma caixa de produtos no corredor com seu nome? Senti o rosto aquistar novamente. A segunda remessa da empresa de jardinagem havia chegado naquela manhã junto com um contrato para um pequeno pagamento pela divulgação. Não tinha planejado contar a Júlia sobre isso ainda. São apenas amostras para testar, expliquei, ciente de que soava defensiva. Claro, ela sacudiu a cabeça. Vou tomar um banho e descansar um pouco. Observei-a subir as escadas, sentindo aquela velha sensação de fracasso maternal. As orquídeas mais difíceis pareciam mais fáceis de cuidar do que minha própria filha. Helena sempre dizia que nós duas éramos como plantas de espécies diferentes, precisando de condições distintas para florescer. Mas ela nunca me ensinou como criar o ambiente perfeito para Júlia. A noite chegou com uma tensão palpável durante o jantar. Falamos sobre assuntos seguros: o clima, as aulas, o transporte público. Evitamos cuidadosamente qualquer menção ao Instagram ou à minha nova rotina. Quando terminamos, Júlia se ofereceu para lavar as louças, um gesto raro que aceitei com gratidão silenciosa. Mãe, disse, de repente, as mãos submersas na água ensaboada. Por que você nunca falou sobre a vovó assim antes? Como assim? Nos seus vídeos, você fala dela com tanta admiração, como se ela fosse perfeita. Detectei algo em Júlia que não consegui identificar imediatamente. Ressentimento? Ciúmes? Saudade? Minha avó não era perfeita. Você conheceu ela. Ela era teimosa, às vezes crítica demais, mas você a idolatra nos vídeos. Refleti sobre isso. Era verdade. Nas minhas postagens, Helena parecia quase como uma figura mítica, uma fonte inesgotável de sabedoria sobre plantas e vida. Talvez eu esteja me apegando aos melhores aspectos dela agora que se foi, admiti. É mais fácil lembrar o bom quando perdemos alguém. Júlia permaneceu em silêncio por um momento, enxaguando um prato meticulosamente. Sabe o que é estranho? Disse finalmente. Você nunca mencionou que ela criticava seu jeito de jardinar, como ela sempre dizia que você regava demais as suculentas. Senti uma contração no estômago. Era verdade. Helena sempre implicava com minha tendência a afogar as plantas que precisavam de menos água. Acho que estou editando as memórias, confessei, sentindo-me vulnerável de repente. Como edita suas fotos para o Instagram? O comentário atingiu como uma pedra. Não edito minhas fotos, Júlia. Diferente de muita gente da sua idade, mostro minhas rugas e cabelos brancos exatamente como são. Arrependimento imediato. Porque eu sempre acabava fazendo isso, transformando nossas conversas em comparações geracionais. Júlia fechou a torneira e se virou para mim, as mãos ainda molhadas. Sabe o que é o problema, mãe? Não é o Instagram. Não são as fotos de plantas. É que você sempre criticou tudo isso. Sempre me fez sentir fútil por gostar de redes sociais. E agora, do nada, você tá lá, postando diariamente, respondendo comentários, recebendo produtos. É diferente, tentei argumentar, sabendo que soava hipócrita. Por quê? Porque você é adulta? Porque suas postagens são sobre algo útil, como plantas, e não sobre música ou maquiagem como as minhas eram? Flashbacks de nossas discussões durante a adolescência de Júlia inundaram minha mente. Eu insistindo que ela estava perdendo tempo na internet, ela defendendo que estava apenas se expressando. Dois mundos que pareciam incapazes de se encontrar. Talvez eu estivesse errada antes, admiti, tentando construir uma ponte entre nós. Júlia me encarou com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Você admitindo que estava errada? O Instagram realmente está te mudando. Havia amargura na voz dela,
mas também uma ponta de humor que me deu esperança. Antes que pudesse responder, meu celular vibrou no bolso. Ignorei, mas vibrou novamente, insistentemente. Pode atender, disse Júlia, voltando à louça. Deve ser alguém importante, algum fã. Relutante, tirei o celular do bolso. Era uma mensagem de Renata Fontes, criadora do grupo Mulheres Jardineiras 50+, que havia compartilhado o meu primeiro vídeo. Mari, estamos organizando um encontro presencial de jardineiras influenciadoras maduras no próximo final de semana no Jardim Botânico. Gostaríamos muito que você participasse como uma de nossas convidadas principais. Podemos conversar? Meu coração disparou. Um encontro presencial? Eu, convidada principal? A ideia era simultaneamente aterrorizante e emocionante. Algum problema? Perguntou Júlia, notando minha expressão. Não, só... Hesitei. Um convite para um evento de jardinagem. Legal, respondeu ela sem entusiasmo. Guardei o celular sem responder a mensagem. Aquele não era o momento. Além disso, já havia prometido a Júlia que passaríamos o próximo fim de semana juntas, já que este seria curto demais. Ela voltaria para a universidade no domingo de manhã. Júlia, comecei, decidida a mudar a dinâmica entre nós. Estou feliz que você veio. Sinto sua falta. Por um momento, vi algo suavizar nos olhos dela, como uma porta se abrindo levemente. Mas então seu celular também tocou e o momento se perdeu. É o pessoal do grupo de estudos, explicou, secando as mãos para atender. Preciso pegar essa. Observei-a subir as escadas enquanto falava animadamente com seus colegas. Uma versão de Júlia que raramente via, descontraída, entusiasmada, sem as camadas de proteção que construía ao meu redor. Fiquei sozinha na cozinha, sentindo o peso de todas as conversas não realizadas entre nós. O celular pesava no bolso. O convite de Renata exigindo uma resposta. No sábado, a atenção havia diminuído um pouco. Júlia passou a manhã separando os livros que precisava levar. Eu, entre responder discretamente alguns comentários no Instagram e preparar o almoço, tentava encontrar uma forma de nos reconectarmos. Foi quando recebi a segunda mensagem de Renata Fontes. Mari, precisamos de sua confirmação até amanhã. O evento será no próximo final de semana e precisamos divulgar os nomes dos participantes. Será uma oportunidade única para você conhecer outras criadoras e possíveis parcerias comerciais. Por favor, confirme. Olhei para o calendário na geladeira, onde havia marcado em vermelho. Final de semana com Júlia. Era o mesmo final de semana do evento. O almoço transcorreu em silêncio relativo, até que Júlia mencionou. Então, sobre o próximo final de semana, meu coração acelerou. Sim? Não sei se vou conseguir vir, ela disse, evitando meu olhar. Surgiu um seminário importante sobre trauma e ansiedade. É com aquele professor que te falei, o Dr. Mendes. Seria realmente valioso para minha pesquisa. Entendo, respondi, mantendo a voz neutra. Claro que sua formação vem primeiro. Ela assentiu, ainda sem me encarar. E aquele seu evento de jardinagem, quando é? Engoli seco. Também, no próximo final de semana. Nossos olhares finalmente se encontraram e vi uma compreensão mútua desconfortável. Ambas estávamos, de certa forma, escolhendo nossas novas vidas em detrimento de nossa relação. Você deveria ir, ela disse, surpreendendo-me. Parece importante. Seu seminário também, retruquei. Um silêncio pesado estabeleceu-se entre nós. Décadas de coisas não ditas pareciam preencher o espaço sobre a mesa. Sabe, Júlia quebrou o silêncio finalmente. Às vezes me pergunto se a vovó sabia que isso aconteceria. Isso o quê? Essa distância entre nós.
Ela sempre dizia que éramos parecidas demais para nos entendermos. A menção às palavras de Helena me atingiu profundamente. Eu havia pensado a mesma coisa dias atrás. Sua avó era muito perceptiva, concordei. Mas não acho que seja só por sermos parecidas. Não? Respirei fundo, buscando coragem para a honestidade. Acho que nunca soube como ser mãe e pessoa ao mesmo tempo, Júlia. Quando seu pai foi embora, você tinha apenas 8 anos. Coloquei toda a minha identidade em ser sua mãe. E agora... Agora você está descobrindo quem é além de mãe. Ela completou. Sim, admiti, surpresa com sua percepção. E isso me faz sentir culpada, como se estivesse te traindo de alguma forma. Júlia pousou o garfo lentamente. É estranho, sabia? Ver você assim, tendo uma vida própria, fazendo algo que... Ela hesitou. Algo que te faz feliz sem envolver a mim. A verdade daquela observação me atingiu como um soco no estômago. Durante anos, minha felicidade havia estado completamente atrelada a Júlia. A separação dela não era apenas física, era uma separação de identidades que eu não estava preparada para enfrentar. Mas, disse ela, com um leve tremor em sua voz, acho que também estou com ciúmes. Ciúmes? De todas essas pessoas que agora conhecem um lado seu que eu nunca vi. Essa Mariana confiante, que fala abertamente sobre sentimentos, que compartilha memórias da vovó. Engoliu em seco. Às vezes, sinto que conheço mais a Jardim da Mari do Instagram do que minha própria mãe. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Quantas vezes eu havia compartilhado com estranhos na internet pensamentos e sentimentos que nunca verbalizei para minha própria filha? Estendi a mão sobre a mesa, tocando seus dedos levemente. Júlia, O som estridente da campainha interrompeu o momento. Nós duas nos sobressaltamos. Você está esperando alguém? Perguntou ela. Não, respondi, confusa. Ao abrir a porta, deparei-me com uma entrega. Uma caixa grande com o logo da empresa de produtos para jardinagem. O entregador sorriu. Senhora Mariana Almeida, entrega especial da Botanivida. Eles pediram para avisar que é o kit completo para o evento da semana que vem. Preciso de uma assinatura. Assinei mecanicamente, consciente do olhar de Júlia atrás de mim. Quando fechei a porta, ela já havia voltado para a cozinha. O momento de conexão se perdera completamente. O domingo chegou com uma despedida apressada. Júlia parecia ansiosa para retornar à universidade, ao seu mundo onde não precisava confrontar a nova versão de sua mãe. Abraçamos brevemente na porta, prometendo nos falar durante a semana. Boa sorte no seu evento, disse ela, ajustando a mochila nas costas. Boa sorte no seminário, respondi. Quando o carro da carona desapareceu na esquina, voltei para dentro e peguei o celular. Com dedos trêmulos, respondi a mensagem de Renata. Obrigada pelo convite. Estarei presente. Sentei no sofá, olhando para a casa vazia novamente. O Instagram havia preenchido um vazio, mas parecia estar criando outro. As palavras de Júlia ecoavam na minha mente. Conheço mais a Jardim da Mari do Instagram do que minha própria mãe. Abri o aplicativo e fui bombardeada por notificações, curtidas, comentários, mensagens. Tantas pessoas querendo um pedaço da Mariana que eu estava descobrindo ser. Tantos estranhos que pareciam mais próximos de mim do que minha própria filha.
Meu dedo pairou sobre o botão de publicar uma nova foto que havia preparado na noite anterior. Uma imagem perfeita de bromélias florescendo, com uma legenda inspiradora sobre recomeços. Hesitei. Pela primeira vez desde que começara aquela jornada digital, questionei-me profundamente sobre o que estava ganhando e o que estava perdendo. O vazio do ninho havia sido preenchido por seguidores virtuais, mas a distância entre mim e meu único filhote real apenas aumentava. Fechei o aplicativo sem postar. Havia uma semana até o evento. Uma semana para tentar entender como conciliar a Mariana mãe e a Mariana jardineira digital. Uma semana para descobrir se era possível florescer em ambos os solos sem sacrificar nenhum. E foi então, ao me levantar, que senti a primeira onda de formigamento nas mãos. A respiração acelerando sem motivo aparente. O mundo parecendo subitamente pequeno demais. Um sintoma que não sentia há anos, desde que Júlia prestara vestibular pela primeira vez. Minha velha companheira, a ansiedade, estava de volta. E dessa vez não havia Helena para me acalmar, nem Júlia para me distrair. Estava sozinha, com meus pensamentos acelerados, e a sensação crescente de que entre o jardim digital e o jardim real da minha vida, algo importante estava sendo sufocado. O apartamento da organizadora do evento era exatamente como eu imaginava. Um loft espaçoso, com janelas enormes e plantas suspensas por todo lado. Renata Fontes, criadora do grupo Mulheres Jardineiras com 50 ou mais, não era apenas uma entusiasta de botânica, mas uma verdadeira empresária digital aos 62 anos. Seu cabelo prateado estava preso em um coque elegante e seus olhos verdes examinavam cada participante com genuíno interesse. "Mari, finalmente conhecemos a sensação do momento!" exclamou ela, abrindo os braços para me receber. Sorri nervosamente, sentindo-me uma impostora. Estávamos em uma reunião preparatória para o grande evento do fim de semana, e eu era a única novata entre as 15 influenciadoras maduras presentes. Todas com perfis maiores, mais estabelecidos e aparentemente muito mais confiantes que eu. "Obrigada pelo convite", respondi, tentando esconder o tremor na voz. "Ainda estou tentando entender como tudo isso aconteceu tão rápido." "Autenticidade, querida", disse Renata, pousando a mão em meu ombro. "É o que as pessoas estão famintas nos dias de hoje. Sua relação com sua mãe, a maneira como compartilha as memórias dela, toca em algo universal." Helena, novamente. Minha mãe estava abrindo portas para mim mesmo depois de partir. A reunião transcorreu com discussões sobre o formato do evento, painéis de debate e atividades práticas no Jardim Botânico. Meu nome apareceu no telão ao lado das palavras painel principal, tarde de sábado, jardinagem como terapia emocional. Terapia emocional? Eu, a mulher que mal conseguiu uma conversa honesta com a própria filha? O nó no meu estômago apertou. Tentei me concentrar nas explicações de Renata sobre a programação, mas meus pensamentos voltavam insistentemente para Júlia. Havia 3 dias desde sua partida e nosso único contato fora uma mensagem curta confirmando sua chegada segura à universidade. "Mari, tá nos ouvindo?" Voltei bruscamente à realidade. Todas me encaravam expectantes. "Desculpem, eu gaguejei. Poderiam me repetir a pergunta?" "Perguntei se você se sentiria confortável para demonstrar ao vivo como salvou aquela orquídea do seu primeiro vídeo", explicou Renata, seu olhar suavizando ao perceber meu desconforto. "Claro", respondi automaticamente, embora nada em mim se sentisse realmente confortável com aquela ideia. Quando a reunião terminou, meu celular mostrava 2 chamadas perdidas de Júlia. Meu coração disparou. Ela raramente ligava 2 vezes seguidas a menos que fosse algo sério. Apressei-me para sair,
acenando apressadamente para as outras mulheres, e assim que alcancei a calçada, retornei a ligação com dedos trêmulos. Júlia, aconteceu alguma coisa? Mãe? A voz dela soava estranha, quase distante. Onde você estava? Numa reunião sobre aquele evento que eu te falei. Um suspiro do outro lado. Tudo bem, então. Ligo mais tarde. Não, apressei-me a dizer. Já acabou. Diga-me o que aconteceu. Silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado que antecede revelações difíceis. É besteira, ela finalmente disse. Júlia, por favor, sou sua mãe. Mais um segundo de hesitação. Tive uma crise hoje. Ela finalmente admitiu, a voz quase um sussurro. Durante uma apresentação, não consegui respirar. Achei que ia desmaiar. Ansiedade. Reconheci os sintomas imediatamente. Parei no meio da calçada apertando o telefone. Onde você está agora? Tá sozinha? Tô no dormitório. Minha colega de quarto tá aqui. Uma pausa. Nunca tinha sido tão forte assim. Então ela já tinha sentido isso antes. Quantas vezes? Por quanto tempo minha filha vinha lutando sozinha contra algo que eu conhecia tão bem? Júlia, me escute. Conheço esses sintomas. Também passei por isso muitas vezes. Você? A surpresa em sua voz era palpável. Um riso amargo escapou dos meus lábios. Aparências, filha. Tive minha primeira crise de ansiedade aos 23 anos, quando descobri que estava grávida de você. Nunca tinha contado isso a ela. Na verdade, nunca conversamos abertamente sobre minhas próprias batalhas emocionais. Fui criada por Helena para engolir o choro e seguir em frente. E, sem perceber, transmiti o mesmo para minha filha. Por que você nunca me contou? Perguntou ela, um leve tom de acusação em sua voz. Porque... hesitei, procurando honestidade. Porque achei que precisava ser forte por nós duas, principalmente depois que o seu pai foi embora. O silêncio que se seguiu foi diferente, menos tenso, mais reflexivo. O que você fez quando aconteceu hoje? Perguntei finalmente. Uma colega me ajudou a respirar mais devagar. Ela disse que tem transtorno de ansiedade diagnosticado. Depois me levou ao centro médico do campus. Eles sugeriram terapia. É uma ótima ideia, respondi, sentindo alívio por ela ter recebido o apoio adequado. A universidade deve oferecer esse serviço, não? Sim, tem uma consulta inicial na segunda-feira. Que bom, filha! Outro silêncio, mais confortável agora. Mãe, Júlia hesitou. Vi seu vídeo. Qual deles? O que você postou ontem sobre a planta da vovó que parecia morta, mas na verdade só estava, como você disse, conservando energia para enfrentar condições adversas. Sorri levemente. Aquele vídeo havia sido gravado na noite após a partida de Júlia, quando me senti particularmente vulnerável. Você me lembrou dela, da vovó, quero dizer, quando você disse que às vezes precisamos aceitar que não podemos florescer todo o tempo, que períodos de dormência são naturais. Senti meus olhos marearem. Sem perceber, havia canalizado palavras que Helena me dissera durante as minhas próprias crises anos atrás. Sua avó era sábia, muito mais do que percebi quando ela estava viva. No final do vídeo, Júlia hesitou. Você mencionou sua própria ansiedade. Disse que aprendeu a ver os sintomas como sinais, não como falhas. Sim, eu tinha dito isso. Foi um momento de vulnerabilidade que não planejei. Depois de falar da planta, simplesmente compartilhei como aquela lição me ajudara a lidar com a minha própria ansiedade ao longo dos anos. Nem pensei nas consequências ou em quem poderia assistir. Não sabia que você assistia aos meus vídeos, confessei. Um leve som que poderia ser um riso ou um soluço. Assisto a todos, desde o primeiro. Essa revelação me atingiu com força. Todo esse tempo, enquanto eu imaginava estar construindo uma vida separada de Júlia, ela estava me observando silenciosamente, testemunhando essa nova versão de mim emergir. Por que nunca me comentou? Perguntei.
Não sei, respondeu. Talvez pelo mesmo motivo que você nunca me contou sobre sua ansiedade. Orgulho, medo. Comecei a caminhar lentamente de volta para casa, absorvendo aquela conversa que parecia desenterrar anos de segredos não intencionais entre nós. Júlia, sinto muito por não ter sido mais aberta sobre isso. Talvez pudesse ter te ajudado a reconhecer os sinais mais cedo. Não é culpa sua, mãe. A psicologia que eu estou estudando me ensina que tendemos a repetir padrões familiares, mesmo que não percebamos. Padrões familiares. Helena sofria com ansiedade também. Embora jamais tivesse usado essa palavra, chamava de nervoso ou preocupação excessiva. Quantas gerações antes dela teriam carregado o mesmo fardo sem nome? Quando é seu evento no Jardim Botânico mesmo? Perguntou Júlia, mudando suavemente de assunto. Neste fim de semana, sábado e domingo. Uma pausa. Talvez eu possa ir. Meu coração deu um salto. E seu seminário? Na verdade, ela hesitou. Não existe seminário nenhum. Inventei porque estava com raiva. De você, do Instagram, de tudo. Sua voz falhou. Depois da crise de hoje, percebi como isso é idiota. A vida é muito curta para ficar guardando ressentimentos. As lágrimas que eu estava segurando finalmente rolaram. Eu adoraria que você viesse, Júlia. Não prometo nada ainda, ela disse, seu tom tentando soar casual, mas eu podia ouvir um sorriso em sua voz. Preciso ver se consigo uma carona. Enquanto desligávamos, prometi ligar novamente à noite. Continuei meu caminho para casa com uma leveza que não sentia há meses, ou talvez anos, como se uma velha ferida, que eu nem sabia que ainda estava aberta, finalmente tivesse encontrado o caminho para cicatrizar. O restante daquela semana transcorreu em um ritmo frenético. Entre preparar minha apresentação para o evento, responder às mensagens cada vez mais numerosas no Instagram e cuidar do jardim real que, ironicamente, tinha recebido menos atenção desde que se tornara famoso online, mal tive tempo para processar a mudança significativa na minha relação com Júlia. Conversávamos todas as noites agora, não apenas sobre ansiedade, mas sobre tudo. Ela me contou sobre seu fascínio crescente pela psicologia positiva, sobre os amigos que estava fazendo, sobre o professor que a intimidava. Eu compartilhei meus medos sobre o evento, sobre falar em público pela primeira vez em anos, sobre não corresponder às expectativas. Você vai arrasar, mãe, garantiu ela na noite anterior ao evento. Só seja você mesma, como é nos vídeos. Mas e se eu travar, se minha voz falhar? Meus velhos temores como professora ressurgiram. Afinal, foram problemas nas cordas vocais que me levaram à aposentadoria antecipada. Então você respira fundo e lembra que todas essas mulheres estão lá porque se identificam com você. Não com uma versão perfeita, mas com a verdadeira Mari. Sorri para o telefone, maravilhada com a sabedoria que minha filha demonstrava. Havia algo de Helena nela naqueles momentos. Então, você vem mesmo? Perguntei pela 10ª vez. Já disse, mãe. Minha colega Ana vai me dar carona. Chegamos por volta do meio-dia. Adormeci aquela noite com uma mistura de ansiedade e expectativa. Por um lado, temia o evento e a exposição. Por outro, mal podia esperar para ver minha filha, para mostrar a ela esse novo mundo que eu havia descoberto, para finalmente unir as duas partes da minha vida que pareciam tão separadas. O Jardim Botânico estava particularmente bonito naquela manhã de sábado. O outono pintava algumas folhas de vermelho e dourado, criando um contraste belíssimo com os diferentes tons de verde que predominavam. Renata havia organizado uma tenda central para palestras e pequenos quiosques ao redor para cada influenciadora demonstrar técnicas específicas. Meu espaço estava preparado para a demonstração de recuperação de orquídeas e outras plantas em estado crítico, como dizia o banner colorido acima da mesa. Haviam me dado um microfone de lapela e técnicos ajustavam câmeras para transmitir ao vivo nas redes sociais. A realidade daquilo tudo finalmente me atingiu. Há menos de 3 meses, eu era apenas uma mulher solitária tentando preencher o vazio da casa. Agora, centenas de pessoas estavam chegando especificamente para ver mulheres como eu falando sobre plantas. O formigamento familiar começou nas pontas dos dedos, minha respiração acelerou, os primeiros sinais.
Você consegue, sussurrei para mim mesma, buscando um lugar quieto atrás dos quiosques. Fechei os olhos e pratiquei as técnicas de respiração que tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. 4 segundos inspirando, 4 segundos segurando, 4 segundos expirando. Repetidamente. Senhora Almeida, uma jovem assistente do evento me encontrou. Está tudo bem? Precisamos que esteja no palco principal em 10 minutos para a abertura oficial. Estarei lá, assegurei, forçando um sorriso. Quando ela se afastou, peguei o celular e abri a galeria. Passei pelas fotos recentes até encontrar uma em particular. Helena, sentada em seu jardim, com um chapéu de palha enorme e um sorriso sereno. Me dê um pouco da sua força hoje, mãe, murmurei para a imagem. Caminhei até o palco principal, onde Renata já fazia a abertura do evento. O público surpreendeu-me, mulheres de todas as idades, não apenas as 50 a mais que eu esperava. Famílias inteiras, jovens casais, todos unidos pelo interesse em jardinagem e, talvez, por essa redescoberta de sabedorias tradicionais que estávamos promovendo. Enquanto subia os degraus para me juntar às outras convidadas principais, meus olhos vasculhavam ansiosamente a multidão. Júlia disse que chegaria por volta do meio-dia, mas eram apenas 10 horas. Mesmo assim, não conseguia evitar a esperança de vê-la mais cedo. As boas-vindas oficiais transcorreram em um borrão. Sorri, acenei e tentei parecer confiante enquanto era apresentada como a nova sensação da jardinagem terapêutica online. O evento foi oficialmente aberto e cada uma de nós retornou aos respectivos quiosques para as primeiras demonstrações da manhã. Para minha surpresa, uma pequena multidão já se formava em torno da minha mesa. Reconheci alguns rostos dos comentários frequentes em meus posts, o que me causou uma sensação estranhamente reconfortante. Não eram estranhos, afinal. Eram pessoas que, de alguma forma, já faziam parte da minha vida. Bom dia a todos! Comecei agradecida que minha voz soou mais firme do que me sentia. Hoje, vamos falar sobre como identificar se uma planta está realmente morta ou apenas em hibernação. As 2 horas seguintes passaram rapidamente. Demonstrei técnicas, respondi perguntas, compartilhei histórias sobre Helena. A ansiedade inicial deu lugar a um fluxo natural. Era como dar aula novamente, mas sem a pressão institucional, sem avaliações, sem burocracia. Apenas a pura alegria de compartilhar conhecimento. Quando anunciaram o intervalo para almoço, estava exausta, mas estranhamente revigorada. Várias participantes ficaram para conversas individuais, e quando finalmente consegui um momento para verificar o relógio, já passava do meio-dia. Júlia! Olhei ao redor freneticamente, mas não a avistei entre as centenas de pessoas que circulavam pelos jardins. Peguei o celular para ligar, mas não havia sinal de ligações ou mensagens dela. A familiar sensação de aperto voltou ao meu peito. E se ela tivesse mudado de ideia? E se tivesse tido outra crise? E se... procurando por alguém? Virei-me rapidamente. Júlia estava ali, sorrindo timidamente, carregando uma pequena mochila e parecendo simultaneamente a menina que criei e a mulher que estava se tornando. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo simples e usava uma camiseta branca que nunca tinha visto antes, com a frase "Jardineiras Mentais" estampada. "Júlia!" exclamei, abraçando-a fortemente. "Você veio!" "Disse que viria, não disse?" respondeu ela, retribuindo o abraço com uma intensidade que me surpreendeu. "Desculpe não ter avisado que chegamos. Queria fazer uma surpresa." Quando nos separamos, notei uma jovem de cabelos cacheados parada alguns passos atrás, observando nossa reunião com um sorriso gentil. "Mãe, esta é a Ana, minha colega de quarto e motorista particular." Júlia apresentou com um sorriso. "Ana, esta é Mariana, também conhecida como a famosa Jardim da Mari." "É um prazer finalmente conhecê-la, senhora Almeida", disse Ana, estendendo a mão. "Júlia não para de falar sobre você e seus vídeos." Ergui as sobrancelhas para minha filha, que corou levemente. "Espero que coisas boas", respondi, apertando a mão de Ana.
Os melhores elogios, prometo, garantiu a jovem. Na verdade, eu também sigo seu perfil. Suas dicas sobre plantas para apartamentos pequenos salvaram minhas suculentas. Enquanto conversávamos, observei Júlia olhando ao redor, absorvendo o tamanho do evento, as pessoas que passavam e ocasionalmente olhavam em nossa direção, reconhecendo-me dos vídeos. É maior do que imaginei, comentou ela. Você realmente se tornou uma celebridade, mãe. Havia um tom em sua voz que não consegui decifrar completamente. Orgulho? Surpresa? Ainda um toque de ressentimento? Disse que só entre amantes de plantas, minimizei. Venham, vou mostrar meu quiosque antes do próximo turno de demonstrações. Enquanto caminhávamos pelo evento, várias pessoas me cumprimentaram ou pediram para tirar fotos. Senti Júlia se afastando ligeiramente, como se aquela atenção a incomodasse. Desculpem por isso, falei quando finalmente chegamos ao meu espaço. É incrível, Mari, disse Ana entusiasticamente, examinando as plantas expostas. Júlia, sua mãe é uma inspiração para tantas pessoas. Júlia assentiu silenciosamente, tocando uma das orquídeas na mesa. Esta é igual a que você me deu de presente há 3 anos, observei. Lembra? Aquela do meu primeiro vídeo? Lembro, respondeu ela, finalmente encontrando meu olhar. Você a salvou. Algo na maneira como ela disse isso me fez pensar que não estávamos mais falando apenas sobre plantas. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que acredite que ainda há vida sobre a superfície, respondi suavemente. Ana, percebendo o momento íntimo, murmurou algo sobre procurar a área de alimentação e afastou-se discretamente. Quando ficamos sozinhas, Júlia tirou algo da mochila, uma pequena planta em um vaso artesanal. Trouxe isso para você, disse ela. É uma muda daquela violeta que a vovó te deu no meu aniversário de 10 anos. Lembra? Você comentou sobre ela em um dos vídeos, dizendo que era sua favorita. Peguei o pequeno vaso com mãos trêmulas. A violeta, com suas folhas aveludadas e pequenas flores rosas, era idêntica à que Helena me dera, como símbolo de florescimento tardio, como ela chamava. Você propagou ela? Perguntei, emocionada. Júlia assentiu. Aprendi com seus vídeos, na verdade, e com algumas técnicas que a vovó me ensinou quando eu era pequena. Ela hesitou. Foi a única coisa que peguei do seu jardim antes de ir para a faculdade. Queria um pedaço de casa comigo. As lágrimas que eu vinha segurando o dia todo finalmente transbordaram. Ali, naquele momento, entre centenas de estranhos, minha filha e eu estávamos verdadeiramente nos reconectando, através das raízes que Helena plantara em nós duas. Agora tenho algo para confessar, continuou Júlia, parecendo subitamente nervosa. Lembra quando me ligou depois da minha crise? Assenti, enxugando as lágrimas discretamente. Bem, durante aquela conversa tive uma ideia. Estou desenvolvendo um projeto para meu curso de psicologia sobre o uso da jardinagem como terapia auxiliar para transtornos de ansiedade. E gostaria de usar sua experiência como estudo de caso. Olhei para ela surpresa. Minha experiência? Sim, a maneira como você transformou seu jardim em uma forma de lidar com a solidão, o luto pela vovó, a ansiedade. Ele hesitou. Se você concordar, é claro, poderíamos fazer uma série de vídeos juntas para seu perfil. Jardim emocional, algo assim, unindo sua experiência prática com o que estou aprendendo sobre saúde mental. Fiquei sem palavras. Minha filha, que eu temia estar perdendo para o ressentimento, estava me oferecendo uma colaboração, uma ponte entre nossos mundos. Júlia, isso seria... Busquei as palavras. Maravilhoso, realmente maravilhoso. Seu rosto se iluminou. Verdade? Você não acha uma ideia boba? Boba? É brilhante. E honestamente, sorri através das lágrimas. Acho que a vovó adoraria. Naquele momento, senti uma mão em meu ombro. Era Renata. Mari, desculpe interromper, mas seu painel sobre jardinagem como terapia emocional começa em 15 minutos. Ela olhou para Júlia com curiosidade. Renata, esta é minha filha, Júlia, apresentei. Júlia, esta é Renata Fontes, a organizadora do evento. Ah, a famosa Júlia, exclamou Renata, apertando sua mão entusiasticamente. Sua mãe fala muito de você, e essa camiseta é fantástica, aliás. Júlia sorriu, parecendo genuinamente contente com o elogio. Obrigada, mandei fazer especialmente para o evento. Renata voltou-se para mim.
Mari, sei que é repentino, mas você se importaria se sua filha participasse do painel? Temos um espaço para mais um convidado, e a perspectiva de uma jovem estudante de psicologia sobre o tema seria fascinante. Olhei para Júlia, deixando a decisão em suas mãos. Para minha surpresa, ela assentiu sem hesitação. Adoraria, respondeu. Enquanto seguíamos Renata até o palco principal, Júlia pegou minha mão discretamente. Estou nervosa, sussurrou. Eu também, confessei. Sempre fico. Mas sabe o que descobri? A ansiedade não desaparece, apenas aprendemos a conviver com ela. Como uma planta que se adapta a condições adversas? Perguntou ela, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Exatamente. Subimos juntas os degraus do palco, mãe e filha, unidas não apenas pelo sangue, mas pelas raízes invisíveis de experiências compartilhadas que finalmente começávamos a reconhecer. Enquanto ocupávamos nossos lugares e o público se acomodava, senti uma calma surpreendente me envolver. A ansiedade ainda estava lá, é claro, nunca realmente vai embora. Mas agora não era mais um segredo vergonhoso. Era apenas parte do jardim emocional que compartilhávamos, Júlia e eu. Um jardim que, como todos os outros, precisava de cuidado constante, paciência e o reconhecimento de que até os períodos de dormência fazem parte do processo natural de crescimento. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos ambas, finalmente, prontas para florescer. O sol de domingo nos encontrou caminhando lado a lado pelos corredores do Jardim Botânico. A última manhã do evento trazia aquela sensação bittersweet, de despedida e renovação que só experimentamos após momentos verdadeiramente transformadores. Júlia andava próxima a mim, nossos ombros ocasionalmente se tocando, como se ambas tivéssemos medo de perder a conexão recém-descoberta. Ainda não acredito na repercussão de ontem, comentei, quebrando nosso silêncio confortável. Júlia sorriu, ajustando a alça da mochila no ombro. Sério, mãe? Você e eu falando sobre plantas e saúde mental para mais de 200 pessoas e sendo transmitidas ao vivo para milhares. E você usou a palavra ansiedade em público pelo menos 10 vezes. Ri, sentindo aquela leveza que há tanto não experimentava. A sua avó provavelmente está se revirando no túmulo. Na época dela era tudo nervoso ou preocupação excessiva. E ainda assim ela te ensinou a lidar com isso usando as plantas, observou Júlia. Sem nunca nomear, completei. Acho que é isso que me surpreende. Como podemos herdar não apenas os traços, mas também os silêncios? A palavra herdar ficou pairando entre nós. Ontem, no palco, havíamos falado abertamente sobre a ansiedade que parecia correr em nossa família, de Helena para mim, de mim para Júlia, uma cadeia invisível de neurotransmissores desequilibrados, mas também de força e resiliência, que nos permitia seguir em frente. O telefone de Júlia vibrou. Ela verificou rapidamente e sorriu. Ana pergunta se pode nos encontrar para o café da manhã antes de voltarmos para casa. Claro, respondi. Gostei dela. Parece uma boa amiga. É mais que isso, disse Júlia hesitante. Ana tem sido um grande apoio para mim. Na verdade, foi ela que me incentivou a assistir seus vídeos quando descobriu que a Jardim da Mari era minha mãe. Havia alguma coisa na maneira como Júlia falava de Ana que me fez suspeitar que existia mais nessa amizade, mas decidi não pressionar. Minha filha compartilharia quando estivesse pronta. Então, devo a ela, minha própria filha, ter assistido meus vídeos? Brinquei. Na verdade, eu já assistia, confessou Júlia, corando levemente. Desde primeiro, só não sabia como dizer isso sem parecer que estava cedendo. Paramos perto de uma fonte. O barulho da água criava uma bolha de privacidade em meio ao movimento crescente do evento. Cedendo a quê? Perguntei suavemente. Júlia respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Ao seu novo mundo, mãe. Durante anos éramos apenas nós duas e a vovó. Depois, apenas nós duas. E, de repente,
Ela gesticulou vagamente para o evento ao redor. Você tem tudo isso, essas pessoas, esse propósito, enquanto você está descobrindo o seu próprio caminho. E talvez temesse que não houvesse mais espaço para você no meu. Seus olhos encheram-se de lágrimas e percebi que havia tocado no ponto exato de sua insegurança. A mesma que eu sentia quando pensei que estava perdendo-a para a vida universitária. Ontem à noite, durante o painel, 3 estudantes de psicologia vieram falar comigo. Queriam saber mais sobre o projeto que eu mencionei, o Jardim Emocional. Como se eu realmente soubesse o que eu estou fazendo. E você sabe, afirmei com convicção. O que você falou sobre a conexão entre cuidar de plantas e cuidar da saúde mental, Júlia? Aquilo foi brilhante. Não fui só eu que percebi. O rubor no seu rosto intensificou-se. Foi apenas uma ideia. Nem sei como implementaríamos algo assim. Bem, eu tenho um jardim cheio de plantas medicinais e um perfil no Instagram com seguidores interessados. Ofereci cautelosamente. E você tem o conhecimento em psicologia e também a neta de Helena. A sugestão pairou entre nós como uma semente lançada ao vento, esperando encontrar solo fértil. Falando nisso, disse Júlia, mudando ligeiramente de assunto. Acho que devemos visitá-la hoje. A vovó. Meu coração deu um pequeno salto. Desde o falecimento de Helena, 6 meses atrás, eu tinha ido ao cemitério apenas 2 vezes. A última havia sido sozinha, na semana antes de Júlia partir para a universidade. A dor ainda era muito recente, muito crua. Está certeza? Perguntei. Tenho, respondeu ela com firmeza. Acho que ela gostaria de saber o que estamos planejando fazer com tudo o que nos ensinou. O pequeno cemitério nas bordas da cidade estava silencioso naquela tarde de domingo. O túmulo de Helena era simples, como ela sempre quis. Uma pedra de granito escuro com o seu nome, datas e a frase que ela mesma havia escolhido. Cultivou amor em tudo que tocou. Júlia colocou um pequeno arranjo de violetas, as mesmas da muda que havia me presenteado, sobre a lápide. Fiquei ao seu lado, sentindo o familiar aperto na garganta que sempre me visitava naquele lugar. Oi, vovó, disse Júlia suavemente. Desculpe não ter vindo antes. Estou na faculdade agora, estudando para entender melhor a mente humana. Acho que você aprovaria. Sorri através das lágrimas. Helena sempre dizia que Júlia tinha uma sensibilidade especial para entender os outros, mesmo que criança. Acredita, mãe, que sua filha rebelde se tornou uma influenciadora digital? Quem diria, não é? Logo eu que mal sabia enviar um e-mail. E que criticava a minha dependência de redes sociais, completou Júlia com um sorriso trêmulo. Ficamos em silêncio por alguns momentos, apenas sentindo a presença uma da outra e a ausência dela. Sabe o que eu percebi ontem durante o painel? Disse Júlia finalmente. Como somos parecidas, as 3. Você, eu e a vovó. Como assim? Todas tentando lidar com a mesma ansiedade de formas diferentes. A vovó através do jardim, sem nunca falar o que sentia. Você compartilhando o jardim, mas inicialmente escondendo o motivo emocional por trás dele. E eu, estudando o assunto academicamente, mas sofrendo em silêncio. A clareza daquela observação me atingiu como um raio. E todas nós, achando que precisávamos ser fortes sozinhas, sem perceber que a verdadeira força estava em... Compartilhou Júlia? Compartilhar. Em cultivar juntas. O vento suave balançou as violetas sobre o túmulo, como se Helena estivesse assentindo em aprovação. Mãe, disse Júlia, virando-se para me encarar diretamente. Eu realmente quero fazer isso, o projeto Jardim Emocional. Não apenas como trabalho acadêmico, mas como uma forma de honrar o que a vovó começou e você continuou. Peguei suas mãos entre as minhas, notando como eram parecidas com as minhas próprias.
as mesmas linhas, os mesmos dedos ligeiramente longos que Helena também tinha. Então vamos fazer isso, juntas. As semanas seguintes trouxeram uma transformação que nem mesmo o meu jardim, com toda a sua capacidade de renascimento sazonal, poderia ter previsto. Júlia voltou à universidade, mas com uma nova rotina. Todo domingo, ela vinha para casa com Ana e gravávamos o episódio semanal da série Jardim Emocional. A primeira gravação foi desastrosa e perfeita ao mesmo tempo. Rimos, gaguejamos, esquecemos falas, derrubamos um vaso e decidimos deixar tudo isso no vídeo final. As pessoas precisam ver que nem tudo precisa ser perfeito para funcionar, insistiu Júlia quando sugeri editar algumas das partes mais caóticas. E ela estava certa. Aquele primeiro vídeo, onde mostrávamos como plantar lavanda e falávamos sobre seus benefícios para a ansiedade leve, alcançou números que nenhuma de minhas publicações anteriores havia conseguido. Os comentários transbordavam não apenas com agradecimentos pelas dicas de jardinagem, mas com histórias pessoais de luta contra a ansiedade. Você criou um espaço seguro para essas mulheres, mãe, observou Júlia enquanto líamos os comentários juntas pelo telefone numa noite de quarta-feira. Elas se sentem acolhidas por você. Por nós, corrigi. Sua explicação sobre como o simples ato de cuidar de plantas ativa o sistema parasimpático foi o que realmente conectou tudo. Ela riu. Quem diria que meus livros chatos de neurociência seriam úteis para algo além das provas? A cada domingo, nosso vínculo se fortalecia. Não apenas como mãe e filha, mas como parceiras em algo maior que nós mesmas. O perfil cresceu além de nossas expectativas mais otimistas, chegando a mais de 40.000 seguidores até o final do segundo mês. Ana tornou-se parte integral de nossas gravações, inicialmente operando a câmera, depois, ocasionalmente aparecendo para compartilhar sua própria perspectiva como jovem lidando com ansiedade social. A dinâmica entre as 3 gerações representadas, eu entrando na meia-idade, Júlia e Ana no início da vida adulta, criava um diálogo que parecia ressoar com pessoas de todas as idades. Em uma tarde particularmente significativa, recebemos um e-mail de uma editora interessada em transformar nossa série digital em um livro, Jardim Emocional, Cultivando Saúde Mental em Qualquer Idade. Isso é loucura, comentei, relendo o e-mail pela 3ª vez enquanto estávamos sentadas à mesa da cozinha. Nunca imaginei escrever um livro aos 54 anos. Por que não? Questionou Júlia. A vovó sempre dizia que algumas plantas florescem mais de uma vez por temporada. E algumas dão suas flores mais bonitas tardiamente, completei, lembrando das palavras de Helena. Júlia sorriu, pegando uma xícara de chá de camomila que havíamos colhido no jardim naquela manhã. Sabe o que mais me surpreende em tudo isso? Perguntou ela. O quê? Como a perda da vovó, que parecia apenas uma dor enorme no início, acabou nos reconectando de uma forma que não aconteceria de outra maneira. A observação me pegou desprevenida, mas reconheci sua profunda verdade. A morte de Helena havia deixado um vazio que tentei preencher com o Instagram. O que não esperava era que esse mesmo vazio, essa mesma dor, acabaria se tornando um jardim onde Júlia e eu poderíamos nos reconectar. Acho que é assim que o luto funciona, quando permitimos refletir. Transforma-se lentamente de uma ausência dolorosa em uma presença diferente. Como uma planta que morre, mas deixa sementes, sugeriu Júlia. Exatamente. Meu celular vibrou com uma notificação. Era um comentário em nosso último vídeo, de uma senhora de 76 anos. Nunca pensei que aos meus anos ainda poderia aprender a lidar melhor com a ansiedade que me acompanha desde jovem. Comecei a cultivar as ervas que vocês sugeriram e pela primeira vez em décadas sinto que tenho algum controle sobre meus ataques de pânico. Obrigada por me mostrarem que nunca é tarde para florescer novamente. Mostrei o comentário para Júlia, que sorriu com lágrimas nos olhos. Viu só, disse ela, estamos criando algo que realmente importa.
Um ano completo havia se passado desde aquela primeira foto que postei no Instagram quando o convite chegou. Uma emissora de televisão queria me entrevistar para um programa matinal como referência em bem-estar para mulheres maduras. Meu primeiro instinto foi recusar. Jardim digital era uma coisa, televisão nacional era algo completamente diferente. Liguei para Júlia imediatamente, o pânico familiar começando a se manifestar. Não posso fazer isso, declarei assim que ela atendeu. Não sou especialista, não tenho formação, vou parecer uma fraude. Mãe, a voz de Júlia soou calma do outro lado. Respire, por favor. Obedeci, sentindo o ar encher meus pulmões lentamente. Muito bem, agora lembre-se do que sempre dizemos nos vídeos. O medo não é um inimigo, é um mensageiro. O que ele está tentando dizer? Que estou fora da minha zona de conforto, admiti. E o que mais aprendemos nesses meses? Que crescemos quando saímos da zona de conforto, completei, suspirando. Mas televisão ao vivo, Júlia? E se eu travar, se minha voz falhar como acontecia nas aulas? Então você respira, se reconecta com seu propósito e continua, respondeu ela simplesmente. Como faz cada vez que derrubamos um vaso durante as gravações. Ri, lembrando de quantos acidentes havíamos transformado em momentos de aprendizado. Além disso, continuou ela, você não estará sozinha. Pedirei à universidade liberação para essa data. Estarei lá com você. Senti meus olhos marejarem. Não precisa fazer isso, filha. Sei quanto suas aulas são importantes. Você é importante, mãe. Nós somos importantes. Ela fez uma pausa. Além disso, já convencemos Ana a nos levar. Ela está animada para conhecer os bastidores de um programa de TV. Cedi, é claro. Como poderia não ceder diante daquelas duas jovens que haviam se tornado parte tão fundamental da minha nova vida? O estúdio de televisão era um turbilhão de atividade quando chegamos. Júlia e Ana observavam tudo com olhos arregalados, enquanto eu tentava não demonstrar o quanto meu estômago estava embrulhado. Uma assistente de produção nos guiou até um pequeno camarim onde uma maquiadora esperava. Não muito pesado, por favor, pedi enquanto ela começava a trabalhar em meu rosto. Quero parecer eu mesma. É exatamente isso que nossos espectadores querem ver, assegurou a maquiadora com um sorriso. A autêntica Jardim da Mari. Aquele nome ainda soava estranho, como se pertencesse a outra pessoa. Uma versão mais corajosa e segura de mim mesma que havia emergido das cinzas do ninho vazio. Nervosa? Perguntou Júlia, sentando-se ao meu lado enquanto a maquiadora trabalhava. Aterrorizada, admiti, sem ver razão para mentir. Ela pegou minha mão. Lembra do que a vovó dizia sobre apresentações? Sorri ao recordar. Finja que está apenas conversando com um amigo querido no jardim. Exatamente, assentiu Júlia. E hoje você tem milhares de amigos queridos que estão ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Quando finalmente me conduziram ao set, minhas pernas tremiam ligeiramente. A apresentadora, uma mulher elegante em seus 40 anos, me recebeu calorosamente. É um prazer finalmente conhecê-la, Mariana, disse ela. Minha mãe é sua fã número 1. Ela começou a plantar ervas medicinais depois dos seus vídeos e diz que nunca dormiu tão bem desde que toma o chá de melissa que você ensinou a preparar. Aquele comentário simples, tão humano e pessoal, desarmou meu nervosismo. Era disso que se tratava, afinal. Não de números de seguidores ou contratos de livros, mas de pessoas reais, cujas vidas estavam sendo tocadas, mesmo que minimamente, por algo que Helena havia me ensinado e que eu agora compartilhava com o mundo. As luzes se acenderam, a contagem regressiva começou e então estávamos no ar. Hoje temos conosco uma mulher que está provando que nunca é tarde para reinventar-se, começou a apresentadora. Mariana Almeida, conhecida nas redes sociais como Jardim da Mari, que aos 54 anos se tornou um fenômeno de popularidade, ensinando como a jardinagem pode ser uma poderosa aliada para a saúde mental. Mariana, conte-nos como tudo começou. Respirei fundo, visualizando estar apenas em meu jardim, conversando com uma amiga. Tudo começou com um ninho vazio e um coração partido. Minha filha havia partido para a universidade, minha mãe havia falecido recentemente e eu me vi sozinha pela primeira vez em décadas.
O jardim que minha mãe me ensinou a cultivar tornou-se meu refúgio, e um dia, sem grandes expectativas, decidi compartilhar um pouco dessa experiência online. À medida que a entrevista avançava, me senti cada vez mais à vontade. Falei sobre como a jardinagem havia me ajudado a processar o luto, sobre como a conexão com os ciclos naturais de crescimento e dormência oferecia perspectivas valiosas para lidar com a ansiedade, e sobre como o projeto Jardim Emocional havia nascido da colaboração com minha filha. "E ela está aqui, não é?" perguntou a apresentadora. "Sim, está nos bastidores com uma amiga querida." "Vamos convidá-las para se juntarem a nós?" Antes que pudesse responder, Júlia e Ana já estavam sendo conduzidas ao set por um assistente de produção. Minha filha parecia simultaneamente nervosa e determinada, exatamente como eu me sentia. As perguntas se voltaram para ela, sobre como era colaborar com a mãe e como sua formação em psicologia informava o projeto. Júlia falou com uma eloquência que me encheu de orgulho, explicando como diferentes gerações podem aprender umas com as outras quando se abrem ao diálogo. "O mais bonito nessa jornada", disse ela, "foi descobrir que minha mãe e eu estávamos lutando contra os mesmos medos, apenas de formas diferentes. Quando começamos a compartilhar nossas experiências, tanto uma com a outra quanto com o público, algo mágico aconteceu." "E o que foi esse algo mágico?" indagou a apresentadora. Júlia sorriu, olhando para mim. Percebemos que não estávamos sozinhas, nunca estivemos. Ao final da entrevista, a apresentadora fez uma última pergunta. "Mariana, que conselho você daria para mulheres na sua faixa etária que talvez estejam enfrentando um momento similar de transição em suas vidas?" Não precisei pensar muito. As palavras vieram naturalmente, como se Helena estivesse sussurrando-as em meu ouvido. "Eu diria que nunca é tarde para florescer novamente, que o vazio que sentimos quando um capítulo se encerra não é o fim da história, mas o espaço necessário para que algo novo possa crescer. Minha mãe me ensinou que algumas das plantas mais resistentes parecem completamente mortas antes de produzirem suas flores mais espetaculares. Acho que pessoas são assim também, especialmente nós mulheres que já passamos dos 50. A luz vermelha da câmera se apagou, indicando o fim da transmissão. A apresentadora me agradeceu calorosamente e antes que percebesse, estávamos de volta ao camarim, sendo congratuladas pela equipe. "Vocês arrasaram!" exclamou Ana, abraçando Júlia e depois a mim. "Foram tão naturais." "Acho que herdei isso da minha mãe", disse Júlia sorrindo para mim. "E eu, da minha", respondi, sentindo a presença de Helena mais forte que nunca. O sol da tarde estava começando a baixar quando chegamos em casa. Júlia e Ana iriam passar o fim de semana comigo antes de retornarem à universidade. O jardim nos recebeu com seu familiar aroma de terra úmida e ervas aromáticas. Enquanto as meninas levavam as malas para dentro, fiquei um momento sozinha entre as plantas. O telefone não parava de vibrar com notificações desde a entrevista, mas decidi ignorá-lo por enquanto. Em vez disso, ajoelhei-me próxima ao canteiro de violetas, que Helena havia plantado e que Júlia agora ajudava a cuidar. 3 gerações de mãos haviam tocado aquela terra. "Obrigada, mãe", sussurrei, "por tudo que me ensinou e por tudo que continua me ensinando, mesmo depois de partir." Uma brisa suave balançou as flores delicadas, como se respondendo ao meu agradecimento. De dentro da casa, ouvi as risadas de Júlia e Ana, um som que agora preenchia regularmente os espaços antes vazios. O ninho não estava mais vazio. Havia se transformado em algo novo, mais amplo, mais inclusivo. Um jardim verdadeiro, onde diferentes espécies podiam crescer juntas, cada uma ao seu tempo, cada uma à sua maneira. E eu, Mariana Almeida, aos 54 anos, estava apenas começando a descobrir quantas flores ainda tinha para oferecer. O sol de primavera entrava pelas janelas da cozinha, enquanto eu arrumava o último buquê de violetas para a sessão de fotos marcada para aquela tarde. 1 ano. Havia se passado exatamente 1 ano desde que tirei a primeira foto do meu jardim e a postei no Instagram. Sem imaginar o que viria depois.
Às vezes ainda me pegava olhando para o número de seguidores com um misto de incredulidade e gratidão. 120 mil pessoas acompanhando a jornada de uma mulher de 55 anos que encontrou um novo propósito entre plantas e memórias. Uma moeda pelos seus pensamentos, disse Júlia, entrando na cozinha com os cabelos ainda úmidos do banho. Sorri, ajustando uma violeta teimosa que insistia em se inclinar para o lado. Pensava em como a vida dá voltas. Há 1 ano, estava sentada nesta mesma cozinha, sozinha, tentando entender como preencheria meus dias vazios. Júlia se aproximou, encostando-se no balcão ao meu lado. O cheiro familiar do shampoo de lavanda que ela usava desde a adolescência me trouxe uma onda de conforto. E agora mal tem tempo para respirar entre um compromisso e outro, completou ela com um sorriso. Era verdade. O jardim emocional havia crescido além de nossas expectativas mais ambiciosas. O livro que escrevemos juntas estava em fase final de revisão, e nossas aulas virtuais sobre jardinagem terapêutica agora tinham listas de espera. A pequena estufa que construímos nos fundos do quintal já não dava conta da demanda por mudas oficiais do Jardim da Mari. Nervosa com a entrevista? Perguntou Júlia, servindo-se de café. A pergunta fez meu estômago dar uma pequena reviravolta. O convite do programa Recomeços da TV Nacional tinha chegado 3 semanas atrás. Queriam me entrevistar como exemplo de reinvenção profissional após os 50. Não apenas uma breve participação, como da outra vez, mas um especial de 30 minutos dedicado à minha jornada. Um pouco, admiti, sentindo aquele familiar formigamento nas mãos que anunciava minha velha companheira, a ansiedade. E existe história mais fascinante. A professora aposentada que virou influenciadora digital conquistou uma legião de seguidoras e ainda reconectou-se com sua filha rebelde no processo? Ri, agradecida pela maneira como ela sempre conseguia aliviar minha atenção. Você esqueceu a parte sobre a filha que se tornou uma terapeuta brilhante e agora me ajuda a entender todo esse mundo novo. Júlia corou levemente. Aos 21 anos, ela já estava se destacando em seu curso de psicologia e havia sido convidada para um programa de estágio avançado com o renomado Dr. Mendes. Falando nisso, ela mudou ligeiramente de assunto. Ana ligou. Disse que estará aqui à 13h para me buscar. Vamos juntas para o estúdio mais tarde. Ana e Júlia. Sorri ao pensar na relação das duas que havia florescido tão lindamente ao longo desse ano. De colegas de quarto a melhores amigas, de amigas a algo mais, que elas ainda estavam descobrindo e definindo, sem pressa. A forma como ambas navegavam suas emoções com tanta comunicação aberta me deixava simultaneamente orgulhosa e um pouco invejosa. Na minha geração, quantos relacionamentos poderiam ter sido salvos com essa honestidade emocional que elas praticavam? Vocês duas estão cada vez mais inseparáveis, comentei finalizando o arranjo. Ela é especial, respondeu Júlia com um sorriso que dizia muito mais que suas palavras. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Renata, a produtora do programa, confirmando os últimos detalhes para a entrevista da tarde. Sim, levarei algumas plantas para o cenário. Não, nada muito elaborado. Sim, minha filha estará comigo. Respondi sentindo o nervosismo crescer a cada confirmação. Quando desliguei, Júlia me olhava com uma expressão que eu conhecia bem, a mesma que Helena tinha quando percebia que eu estava prestes a entrar numa espiral de ansiedade. Mãe, vamos praticar seus exercícios de respiração, como ensinamos no vídeo da semana passada? Lembra? Assenti, fechando os olhos e inspirando profundamente.
4 segundos para inspirar, 4 para segurar, 4 para expirar. O aroma das violetas e do alecrim fresco na cozinha ancoravam-me no presente, afastando os pensamentos catastróficos. Melhor? Perguntou ela após alguns ciclos. Sim, obrigada. Podemos revisar o que você gostaria de falar na entrevista, se ajudar? Balancei a cabeça. Acho que preciso deixar fluir naturalmente. Toda vez que tento ensaiar, só fico mais nervosa. Júlia sorriu compreensivamente. Então fale de coração, como sempre faz nos vídeos. É isso que as pessoas amam em você, sabe? Sua autenticidade. Essa palavra, autenticidade, tinha me perseguido durante todo o ano. No início, quando o Instagram explodiu, vivia aterrorizada com a ideia de que as pessoas descobrissem que eu era uma fraude, que não tinha credenciais ou certificações em jardinagem terapêutica. Mas com o tempo, percebi que minha maior força estava justamente na experiência vivida, nas lições aprendidas com Helena, nas batalhas contra a ansiedade, no amor imperfeito, mas persistente entre mãe e filha. As horas seguintes passaram em um borrão de preparativos. Escolhi um vestido verde-oliva que combinava com meus olhos e deixava à mostra os braços que, embora não fossem mais firmes como na juventude, carregavam a força de décadas trabalhando na terra. Deixei meus cabelos grisalhos soltos, apenas presos lateralmente com um pequeno prendedor em forma de folha que Júlia me havia dado no Natal. Quando Ana chegou, trazendo consigo uma energia juvenil que iluminava a casa, estávamos quase prontas. Ela abraçou Júlia longamente e depois veio até mim, segurando um pequeno pacote. "Um presente de boa sorte, Mari", disse ela, estendendo-o para mim. Dentro havia um broche delicado em forma de orquídea. Para lembrar de onde tudo começou, aquela primeira orquídea morta do seu vídeo. Senti os olhos marejarem enquanto prendia o broche na lapela do vestido. Como uma simples planta à beira da morte tinha se transformado no símbolo de um recomeço tão significativo. A vida tinha mesmo um senso de humor peculiar. O estúdio da TV Nacional era maior e mais intimidador do que eu imaginei. Luzes, câmeras, pessoas apressadas movendo-se em todas as direções. Sandra Mello, a apresentadora do programa Recomeços, veio nos receber pessoalmente. Com seus 60 anos muito bem vividos e uma carreira brilhante no jornalismo, ela era exatamente o tipo de mulher que eu admirava, autêntica, inteligente e sem medo de mostrar cada ruga conquistada. "Mariana, finalmente!", exclamou ela, abraçando-me como se fôssemos velhas amigas. "Venho acompanhando seu trabalho há meses. Meu jardim de apartamento renasceu graças às suas dicas." Seu entusiasmo genuíno ajudou a acalmar meus nervos. Enquanto a maquiagem era aplicada e os últimos ajustes no cenário eram feitos, Sandra me explicou o formato da entrevista. "Quero que seja uma conversa honesta, Mariana. Nada de perguntas decoradas ou respostas ensaiadas. Vamos falar sobre recomeços, sobre encontrar propósito após os 50, sobre transformar perdas em novas possibilidades." Assenti, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Em essência, ela queria que eu abrisse meu coração para milhões de telespectadores. A ideia me aterrorizava e, ao mesmo tempo, parecia estranhamente certa. Júlia e Ana assistiriam dos bastidores. Antes de me dirigir ao set, Júlia apertou minha mão. "Lembre-se, mãe, você não está sozinha lá. Carrega a vovó e todas as jardineiras que vieram antes de você." Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Sim, eu carregava a Helena comigo, suas lições, sua força,
e também carregava as histórias de todas as mulheres que haviam compartilhado comigo suas jornadas de ansiedade, luto e recomeço ao longo desse ano. As luzes ficaram mais intensas, a contagem regressiva começou e então estávamos no ar. Hoje temos a honra de receber uma mulher que redefiniu o que significa recomeçar depois dos 50, iniciou Sandra olhando diretamente para a câmera. Há pouco mais de um ano, Mariana Almeida era uma professora aposentada enfrentando o ninho vazio e o luto pela perda da mãe. Hoje, ela é conhecida como Jardim da Mari, uma influenciadora digital com mais de 100 mil seguidores e autora do próximo livro Jardim Emocional. Mariana, bem-vinda! O foco voltou-se para mim e, por um momento, senti o familiar aperto no peito. Mas então, lembrei-me de respirar e de visualizar meu jardim. Obrigada por me receber, Sandra, respondi, surpreendentemente calma. Ainda me parece um pouco surreal estar aqui. Nunca imaginei que estaria em um programa de televisão aos 55 anos falando sobre minha segunda carreira. Sandra sorriu. Essa é a beleza dos recomeços, não é? Nunca sabemos onde vão nos levar. Conte-nos como tudo começou. E assim, a história desenrolou-se naturalmente. Falei sobre os dias vazios após a partida de Júlia, sobre como o jardim havia sido meu refúgio, sobre aquela primeira foto postada sem expectativas. Compartilhei como o vídeo desajeitado da orquídea ressuscitada havia viralizado e como aquilo me ensinou que as pessoas estavam famintas por autenticidade. Acho que minha idade acabou sendo uma vantagem, refleti. Aos 54 anos, já não tinha tanta energia para manter aparências. Estava cansada demais para tentar parecer perfeita. Sandra riu, assim como a pequena plateia presente. E sobre sua mãe, Helena, continuou ela, você a menciona frequentemente em seus vídeos. Que papel ela teve nessa jornada? A pergunta tocou um ponto sensível, como Sandra provavelmente sabia que aconteceria. Respirei fundo, sentindo a presença familiar de Helena, quase como se ela estivesse sentada logo ali. Minha mãe foi minha primeira professora em tudo, respondi, a voz ligeiramente embargada. Não apenas sobre plantas, mas sobre vida. Ela enfrentou muitos desafios sem jamais perder sua capacidade de florescer. Fiz uma pausa, organizando os pensamentos. Sabe, quando ela faleceu, 6 meses antes de Júlia partir para a universidade, senti como se tivesse perdido minha bússola. Haviam tantas perguntas que ainda queria fazer, tantas lições que precisava aprender. E o jardim foi sua forma de manter essa conexão? Sugeriu Sandra gentilmente. Exatamente. Cada planta é quase um livro de memórias. A camélia que plantamos quando descobri que estava grávida de Júlia, o alecrim que ela insistia ser o segredo para uma mente afiada na velhice, a jabuticabeira que viu 3 gerações brincarem sob sua sombra. As imagens das plantas mencionadas apareciam suavemente na tela atrás de nós, fotos que eu havia compartilhado ao longo do ano. E então veio o Jardim Emocional, seu projeto com sua filha. Como isso aconteceu? Sorri, sabendo que nos bastidores Júlia estava assistindo. Foi um daqueles presentes inesperados que a vida nos dá quando menos esperamos. Compartilhei então como descobrimos que ambas lutávamos com ansiedade, como a barreira entre nós começou a desmoronar e como o projeto nasceu da união de nossas diferentes perspectivas e conhecimentos. Houve resistência inicial? Perguntou Sandra. Afinal, você mesma menciona em seus vídeos que costumava ser crítica em relação às redes sociais. Ri, lembrando dos primeiros conflitos. Oh, muita! As ironias da vida, não? Eu que sempre critiquei Júlia por passar tempo demais online, agora praticamente vivendo no Instagram. Foi um ajuste tanto para nós duas. Mas acho que foi precisamente esse desconforto, essa necessidade de repensar nossos papéis e preconceitos que tornou nossa reconexão tão poderosa. A entrevista fluiu para outros tópicos. O livro que estávamos prestes a lançar, os workshops presenciais que começaríamos a oferecer, os planos para expandir o jardim físico em um espaço terapêutico comunitário. Uma última pergunta, Mariana, disse Sandra, quando nos aproximávamos do final do tempo. O que você diria para mulheres da nossa geração que estão em um momento de transição, talvez enfrentando o ninho vazio, a aposentadoria ou outros marcos que exigem reinvenção? Olhei diretamente para a câmera
imaginando as milhares de mulheres que poderiam estar assistindo, mulheres como eu, buscando um novo sentido em uma fase da vida que raramente é celebrada em nossa sociedade. Eu diria que não há prazo de validade para florescer. Minha mãe sempre comparava certas mulheres às rosas do deserto, aquelas que guardam água nos períodos de escassez para explodirem em flores exuberantes quando menos se espera. Fiz uma pausa, sentindo a emoção crescer em minha garganta. Aos 50, 55, 60, 70 anos, ainda temos tanto a oferecer, tanto a aprender, tanto a transformar. A sociedade pode tentar nos convencer de que nosso tempo de brilhar já passou, mas só nós decidimos quando e como florescemos. Os olhos de Sandra também estavam marejados quando a luz vermelha da câmera se apagou, indicando o fim da transmissão ao vivo. Ela apertou minhas mãos entre as suas. Isso foi extraordinário, Mariana. Obrigada. Antes que pudesse responder, Júlia e Ana correram até mim, abraçando-me com tanta força que quase perdi o equilíbrio. Você foi incrível, mãe, exclamou Júlia, os olhos brilhando. Tão autêntica, tão você. Como sempre, acrescentou Ana com um sorriso caloroso. No caminho de volta para casa, meu telefone não parava de vibrar com notificações. O número de seguidores disparava, mensagens chegavam de todos os cantos. Renata já havia ligado 2 vezes para falar sobre novas propostas, mas tudo o que eu queria naquele momento era chegar em casa, tirar os sapatos e sentir a terra do meu jardim entre os dedos. A luz dourada do final da tarde banhava o jardim quando finalmente tive meu momento de quietude. Júlia e Ana haviam saído para buscar pizza para celebrarmos, e eu estava sozinha com minhas plantas e pensamentos. Caminhei até o pequeno banco de madeira sob a jabuticabeira, o mesmo que Eduardo construíra tantos anos atrás. A árvore, que já existia quando compramos a casa, havia testemunhado toda a minha história com aquele lugar. O casamento que se desfez, a criação solitária de Ana, a presença constante de Helena, o vazio após a partida de ambas e agora esse inesperado recomeço. Nós conseguimos, mãe, sussurrei, olhando para o céu que se tingia de rosa e laranja. O som do portão abrindo anunciou o retorno de Júlia e Ana, mas para minha surpresa não vinham sozinhas. Vozes familiares encheram o ar e logo meu pequeno santuário estava povoado por rostos queridos. Renata, do grupo Mulheres Jardineiras 50+, algumas seguidoras que haviam se tornado amigas próximas e até mesmo minha antiga colega de escola, Teresa, que havia se reconectado comigo através do Instagram após 40 anos sem contato. Surpresa! Exclamou Júlia, carregando não apenas pizzas, mas também uma garrafa de champanhe. Levantei-me genuinamente surpresa e emocionada. Mas como? Planejamos há semanas, explicou Ana, piscando conspiratoriamente. Seu jardim merecia uma celebração apropriada. Enquanto a noite caía, luzes de cordão foram acesas entre as árvores, transformando o jardim num cenário quase mágico. Sentados em cadeiras improvisadas e mantas estendidas na grama, compartilhamos histórias, risadas e, inevitavelmente, dicas de jardinagem. Em determinado momento, Júlia pediu a atenção de todos, erguendo sua taça. Um brinde à minha mãe, que nos ensinou que nunca é tarde para plantar novas sementes, disse ela, voz carregada de emoção, e à vovó Helena, cujo legado continua florescendo através de nós. A Helena! Todos repetiram em uníssono. Mais tarde, quando os convidados começaram a se despedir e a noite já ia alta, Júlia me encontrou novamente sentada sobre a jabuticabeira. No que está pensando? Perguntou, sentando-se ao meu lado. Em como as coisas mudam em 1 ano, respondi honestamente, em como estamos diferentes, você e eu. Ela sentiu, olhando para as estrelas que pontilhavam o céu, agora completamente escuro. Sabe o que mais me impressiona? Disse ela. Como algumas coisas permaneceram exatamente iguais, apenas mais claras. Como o quê? Como o fato de que sempre fomos mais parecidas do que admitimos. Como ambas lidamos com a mesma ansiedade, cada uma à sua maneira. Como a vovó vive em nós duas de formas diferentes.
Peguei sua mão entre as minhas, notando como eram similares em formato, embora as dela ainda não mostrassem as marcas do tempo que as minhas carregavam. Tenho algo para te mostrar, falei, levantando-me. Venha. Guiei-a até a parte dos fundos do jardim, onde uma pequena área havia sido cercada nas últimas semanas. Acendi a lanterna do celular, iluminando o espaço. Estou expandindo um jardim, expliquei. Esta parte será dedicada exclusivamente às plantas medicinais para ansiedade e outros desafios emocionais, para nosso projeto, para o legado de Helena. No centro do novo espaço, uma muda jovem de jabuticabeira já havia sido plantada. É para você, continuei, para que tenha raízes aqui, não importa para onde a vida te leve. Os olhos de Júlia brilharam com lágrimas contidas. É perfeito, mãe. Ela olhou ao redor, para o espaço que ainda estava em seus estágios iniciais. Vamos construí-lo juntas? Era exatamente o que eu esperava que dissesse. Dali em diante, cada domingo se tornaria nosso dia de trabalhar naquele novo espaço. Lentamente, o transformaríamos não apenas numa extensão do jardim físico, mas em um símbolo vivo de nosso crescimento conjunto. Às vezes, Ana se juntaria a nós, outras vezes teríamos a companhia de seguidores que se tornaram amigos. O espaço cresceria organicamente, como tudo mais em nossas vidas havia crescido naquele ano surpreendente. A jabuticabeira de Júlia, como passamos a chamá-la, levaria anos para atingir a majestade de sua ancestral que sombreava o banco de madeira. Mas não havia pressa. Aprenderamos, afinal, que algumas das florações mais belas são aquelas que tomam seu tempo para se desenvolver, que algumas conexões, como algumas plantas, precisam de períodos de dormência antes de revelarem sua verdadeira força. E eu, Mariana Almeida, jardineira digital aos 55 anos, havia descoberto que o meu próprio florescimento tardio era apenas o começo de uma nova estação na vida. Uma estação rica em possibilidades, em conexões e em sentido. Meu jardim, tanto digital quanto real, continuaria a crescer, a se transformar, a acolher novas espécies e histórias. E no centro dele, sempre permaneceriam as raízes profundas plantadas por uma mãe que sabia o valor das flores tardias e uma filha que me ensinou que nunca é tarde para aprender a florescer novamente. Então, o que você achou da minha história? Eu, Mariana, aos 55 anos, descobrindo que a vida pode florescer de maneiras tão inesperadas. Confesso que ainda me surpreendo quando olho para o meu jardim e percebo quanta coisa mudou em apenas um ano. Me pergunto se alguma parte dessa jornada ressoou com você. Talvez também esteja enfrentando um ninho vazio ou tentando encontrar seu lugar nesse mundo digital que às vezes parece tão distante da nossa geração. Ou quem sabe você também carregue ansiedades silenciosas que passaram de mãe para filha, de avó para neta? Sabe, compartilhar minha história aqui não foi fácil. Expor minhas vulnerabilidades, meus medos, minhas pequenas vitórias. Mas descobri que é nas conexões verdadeiras que encontramos força para recomeçar. Se essa história tocou você de alguma forma, eu adoraria saber. Deixe um comentário contando sua própria experiência com recomeços tardios ou apenas um olá. Cada mensagem me lembra que não estamos sozinhas nessa jornada. Ah, e se conhece alguém que poderia se beneficiar dessa mensagem, por favor, compartilhe. Como aprendi com minhas plantas, às vezes uma única semente pode transformar um jardim inteiro. Até o próximo recomeço florido.